Olá, sou Cristina Dantas, idealizadora, artesã do Ateliê Arte do Bem. Sou formada em administração de empresas e tenho algumas especializações na área de controle, auditoria, gestão de varejo. Tudo isso, junto com as minhas habilidades e experiência como empreendedora, me fazem motivadas a trazer algumas reflexões para todos vocês em relação a um tema super complexo, super em alta, que a nossa sociedade vive discutindo e pondo à prova. Sabe o quê? Ética. Ética, conduta e concorrência. Vocês sabem o que é ética, o que é conduta e como agir perante a sua concorrência? Vamos refletir? Eu vou trazer alguns conceitos, né, assim, mais formais, que a gente tem que ter em mente para nos ajudar a refletir e a tomar nossas atitudes, nossas ações durante nossa vida. Mas o meu objetivo principal em relação a isso é trazer reflexões, né? Porque esse é um tema que define se um ser humano está certo ou está errado, se ele é do bem ou do mal. É um tema assim muito complexo e que a gente pode ter algumas diferenças assim de atitudes, seja dentro da família, seja no trabalho, seja nas redes sociais. Então é uma coisa que a gente tem que refletir a cada momento, a cada atitude, a cada segundo nosso. Vamos lá? Bom, o tema ética, né, ele é muito amplo, acabei de dizer, né, porque ele extrapola, ele entra em todas as áreas da nossa vida, porque normalmente a gente tem a ética do indivíduo, a nossa ética, e tem a ética da sociedade, para com a sociedade, né? Assim como tem as condutas. Você tem uma conduta dentro de casa que você acha que você pode tudo, que você tem liberdade, que que todos que estão ao seu redor, que convivem com você, têm obrigação de te aceitar do jeito que você é. E tem aquela conduta perante a sociedade, da sua porta de casa para fora, né? Porque algumas condutas estão previstas em lei, tem códigos escritos, aprovados, né? Estamos numa democracia, mas a gente tem leis, códigos que regem nosso comportamento para que assim todos tenham direitos e obrigações e a vida seja preservada. Bom, o que a gente tem como campos da ética, né? Então vamos lá, eu vou pedir ajuda aqui para minha cola, né, uma colinha, porque daí a gente não vai fugir, a gente vai ter sempre bons elementos e vai ser rica a nossa reflexão. Então, a ética, ela está muito presente quando a gente fala da infância, né? Tem a ética da criança, a ética para com a criança, dependendo de como você tá, se você é parente, é pai, mãe, se você está numa entidade acolhedora dessas crianças. Então, tem a ética na infância, tem a ética na adolescência, né? Bem trabalhosa, porque você tem que você é pai, você é mãe, você é o tutor, então você tem a responsabilidade de pôr aquele ser humano no caminho do bem. E aí você tem que ter uma ética que mistura com amor, generosidade. Então, por isso que a gente fala que os campos da ética, ele é muito complexo, né? Muito complexo e muito amplo. E variável de acordo com os princípios de cada um, que dentro de uma sociedade está subordinada aos códigos e a tudo aquilo que você conversa em relação à sociedade. Aí na família também você tem uma ética, você tem uma conduta, né? É aquilo que a gente fala, assim, é errado você achar que você não precisa se preocupar com quem vive com você dentro de casa, que eles são obrigados a te aceitar do jeito que você é, da forma que você é, com seu mau humor, com seu bom humor. Não é assim, né, gente? Porque é o que eu costumo dizer. Se você lá fora agradece, pede licença, né, para uma pessoa estranha, por que você vai deixar de fazer isso com uma pessoa querida, amada? Então,
ou por favor, ou bom dia, boa noite, muito obrigada, mesmo que seja aquela pessoa que dorme com você, que acorda com você, não custa nada ter uma palavrinha, né, educada, muito obrigada, poxa, que legal, gratidão. Então, assim, essa ética entra também dentro da família. E aí a gente tem no trabalho é muito mais desafiador, né? Porque você tem N pessoas, né? Pessoas diferentes convivendo com você, concorrentes, competidoras, né? E pessoas que podem não gostar de você, podem não ser seu companheiro de vida, pode não ser seu amigo, mas você é obrigado a conviver, seja um colega de equipe, um chefe, um subordinado, seja um concorrente, um colega de exposição numa feira de artesanato, num show, é um cantor, é um artista que vai entrar antes ou depois de você. Então tudo isso é trabalho. Se a gente está pensando em empreendedorismo, a gente vai estendendo isso mais e mais. Então também tem a ética no trabalho. E essa é mais desafiadora, né? Porque você tem que tomar certos cuidados, tem os códigos de conduta, tem a boa educação. Então, assim, esse tema, hoje em dia, é muito, muito complexo e passível de muitas discussões e muito, assim, frágil, cuidadoso. Você tem que, a todo momento, ter muito cuidado. Ainda mais nesse tempo de pandemia, em que as pessoas estão muito frágeis emocionalmente falando, porque N fatores que a gente não precisa nem falar, né? Perderam entes queridos, perderam empregos, financeiramente estão em situações desafiadoras, pode não não ter a comida saudável em cima da mesa, pode não ter, assim, não tem aquele espaço, aquela desenvoltura para sair, não podemos ir num parque, fazer uma viagem sem ter aquela neura de estar com uma máscara, né? De cuidar para que não transmita, para que não seja infeccionado. Então, assim, tem muita questão. Hoje as pessoas estão muito frágeis, as pessoas têm que ter muita tolerância, amor, generosidade e fraternidade com a outra. E aí, isso do lado da ética, da conduta, da educação. Então, assim, hoje a situação está muito delicada, né? Aí a gente passa também pela religião. Religião também tem sua ética, sua conduta, né? O respeito, que isso tudo isso paralelo à fé, né? Não é porque você tem uma fé fervorosa que você tem o direito de tirar o silêncio, o sossego de uma pessoa numa praça pública, não. Você tem que respeitar o local, as pessoas, se elas querem estar ali, se elas querem ouvir o que você tem a dizer. Então tem toda a questão de ética e conduta também na religião. Na questão da sustentabilidade, né, a gente nem precisa, assim, toda essa questão de sustentabilidade, reuso, de cuidar do planeta, cuidar do lixo, tudo isso também temos uma ética e uma conduta. Ou seja, você tem sempre que pensar no próximo. Aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu quero fazer, vai ferir o direito do próximo? Vai ferir os princípios pelo qual essa sociedade é regida, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre, pessoal, assim, a gente tem que ter muita empatia, sempre. Muito amor no coração, muita educação, porque daí as chances de você errar diminuem muito. A gente sempre erra porque a gente é humano, né? Então, assim, você pode, numa questão, no impulso, numa atitude, numa emoção, você de repente fala o que não quer, faz o que não devia, e aí depois você fala, meu Deus, não devia ter falado, não devia ter feito, não devia... E aí, tudo isso por quê? Porque ligou o sininho da consciência em relação aos seus princípios, em relação à ética que você tem. Então, por isso que isso é um processo assim muito complexo dentro de nós, né? Aí tem corrupção, que aí
dispensa comentários, né? Ainda mais a gente está num momento político muito delicado também. Então temos aí corrupção, que claramente alguém extrapolou os princípios, regras de boa conduta, de ética. Então não tem nem que se falar, o próprio termo se julga, se condena, né? Não as pessoas, o próprio termo já diz que não é uma coisa ética, não é uma coisa legal. Diversidade e desigualdade, né? Isso daí também antes vem o amor ao amor, o respeito, a fraternidade. Mas se você não tem amor, respeito e fraternidade pelo próximo, você tem que respeitar, né? As leis, a conduta, de como essa pessoa tem que ser tratada. Então você tem que sim respeitar. Você pode não gostar, mas você tem que respeitar. E tudo isso passa por um código de ética e conduta que rege a sociedade. Então a gente tem que estar sempre refletindo. E isso sai de mim, extrapola de mim, e a partir do momento que sai de você, vai impactar no próximo. E aí esse próximo vai se sentir bem com o que eu estou falando, vai se sentir bem com o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo está certo dentro de uma conduta escrita ou intuitiva que a gente tem para conviver bem com a sociedade, né? Então essa é sempre a nossa reflexão. E aí o impacto, né, assim, mais que está na moda, são as relações nas mídias sociais, né, no mundo virtual, em relação à internet, em relação às suas redes particulares, sociais, a rede do próximo, né? Você tem direito de criticar uma postagem quando não diz respeito a alguma coisa que você não gosta, que você não aprova, mas tudo isso dentro dos seus princípios, da sua ética, do seu gosto pessoal. Você tem o direito de manifestar, de escrever, de declarar, de maltratar aquela pessoa porque ela simplesmente manifestou uma coisa diferente do seu, né? Então, tudo isso esbarra aí pela ética, pela conduta e até pela falta de educação, né? Porque acho que tudo isso são nomes bonitos e procedimentos subsequentes de um amor que você tem no coração, de uma educação que você tem e de um respeito ao próximo. Você tendo isso, a ética, a conduta, ela é naturalmente seguida tranquilo, pro lado do bem, né? Então a gente tem que sempre estar atento a essas coisas. E aí, no caso de um empreendedor, a concorrência. Você trata bem a sua concorrência ou você respeita a sua concorrência? Como você lida com isso, né? Ou se a concorrência não te respeita ou já cometeu algum ato contra o seu trabalho, já printou uma foto sua e publicou como dela, né? A concorrência, eu tô dizendo. Então tudo isso esbarra no conceito de ética, de conduta, né? De falta de respeito. Então é um tema que a gente vai, é repetitivo, pessoal, é sim, mas é um tema necessário que a gente tem que sempre ter em mente seus princípios, a sua ética, a sua conduta perante o seu mercado de trabalho, as suas relações pessoais, relações profissionais, tudo isso é um conjunto que faz você, né? Então, assim, porque às vezes eu já ouvi algumas coisas assim, olha, aquele profissional é tão inteligente, tão talentoso, nossa, mas tem um péssimo caráter. Então, às vezes aquela pessoa, ela deixa de ter oportunidades, deixa de progredir, ou deixa de conquistar algumas coisas que ela conquistaria naturalmente, porque é uma pessoa inteligente, capaz, profissionalmente ali eficaz, mas aí ela tem uma conduta no dia a dia, uma falta de respeito, um egoísmo que transcende, que supera essa parte boa da profissão dela, do talento dela. E aí a pessoa vai e rotula como essa pessoa é do mal, não tem ética nenhuma, ela não tem caráter, e aí ela perde as oportunidades ligadas às demais áreas da vida dela. Então é isso que a gente tem que ter
sempre em mente. Nós somos um conjunto e a gente vive em sociedade, tá? Bom, no momento atual, né, pra gente tá falando de ética, aqui meu objetivo é trazer reflexões para ética no trabalho, nas relações virtuais e perante a concorrência, tá? Então, assim, a gente não vai ficar falando da ética que você tem que ter dentro de casa, com a sua família, com seus amados. Não. A gente tem que hoje respeitar muitas pessoas que estão da porta para fora para você, aqui, nesse meu objetivo, né? Partindo do princípio que dentro de casa você já trata todo mundo bem, com amor, empatia, generosidade, caridade, né? Porque a caridade começa em casa, o amor também. E aí você sai para trabalhar, aí você pisou para fora, você já está sujeito, subordinado à conduta, às regras de ética da sociedade. Então é isso que a gente tem que ter em mente, né? A gente não está isolado, a gente tem que sempre cumprir com o nosso dever, que é respeito ao próximo, né? E aí algumas regrinhas de conduta mais específicas, dependendo de onde você estiver, de onde você for, você tem que ter, tá bom? Bom, vamos então diferenciar, vocês sabem o que é ética e o que é conduta? Vamos começar definindo? Então, assim, ética. A ética aprova ou desaprova os atos de um ser humano, qualificando como certo ou errado do ponto de vista moral, tá? Esse é o conceito da ética. E a ética está condicionada, relacionada à conduta de cada indivíduo, né? Então, a pessoa normalmente é rotulada ou considerada ética quando ela tem boas condutas. Quando ela tem má conduta, a pessoa já estende o significado, assim, aquela pessoa não é ética. Por quê? Porque ela tem má conduta, entendeu? Percebe? Então, assim, a ética está relacionada à conduta de cada indivíduo. É claro que nós somos humanos e aí a gente comete muitos, a gente está passível de cometer muitos erros, né? Inclusive, por impulso. Às vezes você tem um princípio, você tem uma educação, você tem um respeito, mas naquela hora a emoção te tomou, um impulso, quando viu, saltou e você falou o que não queria, fez o que não devia, e aí você fala, meu Deus, né? Eu em sã consciência não faria aquilo. Por quê? Porque você tem seus princípios, você tem sua ética, mas no calor da emoção ali, você extrapolou. Então, nós somos humanos. Não deixa de errar, tá, gente? Isso não deixa de ser um erro. Mas é normal, né? Só que a gente tem que extrapolar. É lógico que você é assim, no impulso eu vou matar alguém, e depois você vai lá e desculpa, eu não queria matar, foi no impulso, no calor da emoção. Não dá, né, gente? Porque a gente tá falando de uma palavra mal proferida, né? De uma atitude assim, você sai, deixa alguém falando sozinho e tal, enfim. Mas eu não tô falando de coisas mais sérias, assim, que atente contra a vida do próximo, né? Então, assim, vamos caminhando aos poucos, né? Nos conceitos. A ética tem sempre a ver com um padrão ou uma regra de conduta. Isso porque normalmente o ser humano tem a capacidade de controlar seus próprios atos e escolher suas ações. Nós temos o livre-arbítrio. Na verdade, esse é o termo. Livre-arbítrio. A gente tem assim, a possibilidade de a gente fazer aquilo que a gente quer fazer, da forma que a gente quer fazer, do jeito que a gente quer fazer. Não necessariamente está certo, mas você tem esse direito. Só que também todo direito traz uma responsabilidade e impacto. Se você o seu livre-arbítrio te conduziu no caminho do bem, não maltratou ninguém, não desrespeitou nada, você seguiu a vida. Agora, se você infringiu alguma norma, alguma conduta, maltratou alguém, você vai responder por isso. Então, a ética, ela tem assim, ela está diretamente ligada a uma responsabilidade. Se você cumpriu com o seu dever, com a sua ética, com a conduta da sociedade, beleza. A resposta é sempre tranquila. Agora, se você infringiu, aí você tem uma punição, você tem uma responsabilidade.
Isso faz parte do convívio, né? Faz parte aí da sociedade para a gente ter um bom convívio com todos, né? Bom, os padrões ou regras de conduta podem ser escritas em formas de código. Então, assim, a gente tem alguns códigos aí que a gente conhece. Então, por exemplo, tem um código de conduta, tem um código de conduta de trânsito, né? Que lá tem as regras do que você pode ou não fazer. Então, você pode infringir um semáforo vermelho? Não. Se você infringir, você tem uma punição. Se um condutor do carro de trás bate no carro da frente, normalmente isso diz que o de trás estava errado. Então, para facilitar a relação ali de ressarcimento de prejuízos. Se você tem uma placa de velocidade, que lá naquele espaço está dizendo que é 50 km por hora, é uma regra de conduta. Está escrito no Código de Trânsito, você tem que cumprir, porque em algum momento alguém estudou e concluiu que naquela via pública, o máximo que se pode percorrer em velocidade é 50 km por hora. Então, existe ali. Assim como os médicos, né? O pessoal fala, um médico, um advogado, tem um juramento quando se forma, o médico vai salvar a vida do próximo como prioridade. O advogado tem que ter um sigilo, né? Em relação a verdade ou os fatos que aquele cliente verbaliza para ele. Isso é um segredo dele, então ele tem um código de sigilo. O médico, né, ele tem que socorrer e salvar a vida. O psicólogo, a mesma coisa. Ele tem a obrigação de sigilo daquele paciente, né? E aí, parece que quando são crianças, se o que o psicólogo tá vendo poder, como é que fala? Pôr em risco a vida da criança ou do adolescente, aí sim o profissional tem uma brecha ali para pedir ajuda, né, para socorrer aquela pessoa. Então, ou seja, tem os códigos de profissão e tem os códigos do segmento, que nem o código de trânsito. E aí, quem não seguir, quando existe, a Constituição, né, tem o direito de ir e vir. Então, quando existe um código e se você infringir, normalmente no código estão previstas punições. Então, você não pode matar. Está previsto no Código Penal. Se você matar, atentar contra a vida de alguém, sequestrar, você vai ter uma pena ali, né? Porque você infringiu uma conduta saudável da sociedade. Então, isso é um termo de conduta, certo? As religiões também. As religiões mais conhecidas também possuem uma série de regras de conduta a serem observadas por seus seguidores. Então, assim, a gente vê, né, algumas religiões, em algumas religiões as mulheres têm que usar saias, não podem usar calças. Em alguns templos, a mulher tem que entrar por uma porta, o homem por outra porta. Em alguns cultos, em alguns trabalhos, os trabalhadores, os obreiros não podem consumir carne naquele dia. Não podem fazer sexo antes de algum trabalho. Então, assim, existem códigos, né, de conduta também para as religiões. Então, vocês percebem que a gente está cercado para conviver bem com as pessoas. Além da gente ter a nossa ética pessoal, a gente tem a ética de bom convívio, em termos de conduta com o próximo. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado. E tudo isso, pessoal, assim, eu tô falando, e aí a gente não vai, ainda não usei o termo concorrência, né? Mas na verdade é isso. O seu concorrente é um ser humano. Atrás daquela concorrência, atrás daquela empresa concorrente tem vários seres humanos, porque são os seres humanos que lidam. São os seres humanos que agem em nome daquela empresa. Então, em nome daquela marca, atrás daquela mesa de artesanato, de artes, de pintura, existe uma pessoa, e aí cada pessoa carrega seu código de ética, seus princípios, sua educação. Então, tudo que eu estou falando, a gente já está para aprimorar e utilizar para lidar
como lidar com uma concorrência, né? Então, assim, são as nossas relações pessoais e profissionais, tá bom? Bom, normas éticas e de conduta podem vir também de costumes estabelecidos ou serem meramente pessoais e intuitivas, né? Ou seja, as normas éticas, algumas éticas, não são escritas, mas existem na consciência de cada pessoa. Então, tem coisas que não precisam ser faladas, né? Então, assim, a gente cresce sabendo, por exemplo, que eu não posso pegar, não posso furtar, né? Tomar para mim um objeto que não é meu. Desde criança, quando a criança vai lá brincar na casa do amiguinho e ele pega, gostou de um carrinho, gostou de uma bonequinha, a mãe já fala, não, é do amiguinho, deixa aí, ou então pede para ele ver se você pode brincar. Então, tudo isso não precisa estar escrito, né? Olha, não levar o brinquedo da criança para casa. Isso daí já faz parte, né? Já tá na consciência, e aí a gente vai crescendo com isso. E aí quando você vai ficando adulto, lógico, aí tem, né, assim, a questão de leis, né? Aí a gente tem as leis jurídicas escritas em Código Penal, que é proibido o furto, proibido o roubo, e aí a coisa fica mais séria, assim, né, na vida adulta, vamos dizer. Diferente de você só pegar uma bonequinha e um carrinho quando você é criança, que a mãe pega lá, a hora que a criança para de chorar, vai lá e devolve para outra família. Então, tudo isso já vai crescendo e vai ficando dentro da nossa consciência, por isso que a gente diz que o homem, né, que o ser humano, né, ele se define por aquilo, pela conduta que ele tem, se ele é do bem, se ele é do mal, se ele tem ética ou não ética, é ético ou não, de acordo com a conduta que ele tem. Por isso que é um termo, assim, um tema repetitivo, mas é um tema assim que a gente tem que ter muita consciência, muita reflexão, porque isso impacta não só na nossa vida, na nossa evolução, nos caminhos que se abrem ou que se fecham, mas também na vida do próximo, né? Tem que ter sempre um cuidado com a pessoa. As normas de conduta, né, permitem distinguir o que é certo e o que é errado e que estão presentes na sociedade. Então, de novo, né, então existem normas. Dentro de uma escola, né? Você não tem, no primeiro dia de aula lá, você não recebe um regulamento. Você tem que preservar pelo seu material, você tem que respeitar a professora, você tem que adentrar a sala de aula quando toca o sinal, você tem que, não pode ficar na sala depois da aula se não houver uma permissão, tudo isso também tem, né? E isso varia de acordo com o local que você estiver, com a região. Mas, ou seja, tem sempre um termo de conduta para você conviver bem, tá? Bom, as normas de condutas, né, ela tem uma questão também. Normalmente ela tem que estar escrita. Por quê? Porque elas têm que ser percebidas pelas pessoas, captadas e intuídas por cada um dos integrantes da comunidade. Então, não adianta você falar assim, você deveria ter imaginado que você não pode pisar numa hora que estão num cimento fresco com o seu sapato, porque senão ia ficar uma pegada permanente, né? Então você não pode imaginar que uma criança vai perceber isso ou vai ter uma bola de cristal de que aquele brinquedo acabou de ser pintado e ela não pode encostar ali no momento, se não tiver uma placa, se não tiver alguém ali para avisar. Então, assim, existem algumas coisas que a gente não tem uma bola de cristal, né? A norma e a regra tem que estar percebida, tem que estar escrita e divulgada, né? Porque é aquilo que a gente comenta nas questões de comunicação. Eu sei o que eu falei, mas eu não posso garantir o que o outro entendeu. Então, às vezes, você acha que você foi muito claro, que você passou a sua mensagem muito clara, mas quem está ali, quem ouviu, não entendeu a forma que você falou, ou a pessoa nem percebeu as palavras que você proferiu, ela foi no tom que você falou, no olhar que você fez ao falar. Então, aí já desanda. Então, por isso que as condutas, os códigos de conduta, para uma boa convivência em sociedade, em comunidade, tem que estar escrito. E aí tem que ser. Agora, princípios éticos,
né? Princípios éticos, eles estão em leis. Por exemplo, proibição de matar, né? Isso está no Código Penal, a gente não precisa nem falar. Até costumes consagrados como de boa educação. Então, assim, como hoje, em plena pandemia, né, e é muito interessante porque as crianças nos ensinam sempre, né, é muito bonitinho você ver uma criança ensinando a lavar a mão agora na pandemia, né, então ela assimilou direitinho que tem que passar o sabonete, passar entre os dedos, né, e vir até o pulso, é muito bonitinho. Então, isso são costumes consagrados de educação. Assim como, desde que o Brasil começou a ser acometido daquelas gripes assim mais severas, que o pessoal aprendeu a usar tanto o álcool gel como a espirrar no braço, né? Agora na pandemia a gente tem que espirrar dentro da máscara. E aí na sequência, como a máscara ficou úmida, você troca essa máscara. Então, isso são bons costumes, né? Assim, são costumes consagrados como de boa educação. Além dos princípios éticos. Então, a gente tem princípios éticos, aqueles que são registrados em leis, em códigos, divulgados para a sociedade. E tem aqueles costumes consagrados como de boa educação, que nem esse que eu falei, de lavar a mão agora, de espirrar no braço, de tossir e espirrar dentro da máscara, agora no período da pandemia. É uma coisa que a gente tem que ter como ética pessoal. Né? Você vê que isso é da pessoa. Assim como tem pessoa que tá andando e aí ela vai espirrar, ela tira a máscara e espirra. Na verdade, ela faltou ali com a educação, porque no período de pandemia, ela tem que proteger o próximo também. Como é que ela protege o próximo? Espirrando ou tossindo dentro da máscara e depois ela pega aquela máscara, descarta ou põe para lavar. Então, isso é a ética pessoal, né? Mas volto a dizer, cada um tem um livre-arbítrio e isso é de cada um. Bom, em outras palavras, em todas as ações que praticamos a cada dia, cabe a cada pessoa, antes de tudo, consultar a si mesma para saber se determinada ação é ou não ética, né? Porque daí vem na sua ética, nos seus princípios, e aí você sabe se aquilo, se você está num local em que você sabe qual é a ética, qual é o comportamento. Que nem quando a pessoa viaja, vamos por lá para o Oriente, tem algumas sociedades, por exemplo, que a mulher tem um tratamento diferenciado. Então, tem, às vezes, se você não é casado no papel, você não pode dormir no mesmo quarto de hotel. Ou a mulher tem que cobrir determinadas partes do corpo, cobrir a cabeça. E isso vale também para os turistas em determinadas comunidades lá, dependendo de onde você andar. Então, você tem que saber também onde você está, para você saber, além do seu princípio ético, da sua conduta, você também tem que saber onde você está, porque não é porque você é uma mulher do Ocidente, solteira, livre, leve, solta e cheia de direito, feminista, que você vai conseguir exercer isso dessa forma lá no Oriente, né? Num país onde a mulher não tem todos esses direitos, ela não pode sequer mostrar o rosto, mostrar os cabelos. Então a gente tem que ter sempre isso em mente. Você tem os seus princípios, a sua ética, mas também você tem que lembrar onde eu estou, né? Sabe aquela coisa de você acordar e, nossa, onde eu estou? Você tem que saber para medir se a sua atitude vai ser certa ou não, né? Independentemente dos códigos sociais ou normas legais, se procurarmos agir com consciência, sempre haverá lugar para a pergunta direta e simples: esse ato é ou não certo? Né? Então, é aquilo que eu falo, gente, a ética, a boa educação, a mente está toda hora ali te perguntando, né? Pergunta e resposta, pergunta e responda. Porque eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, é certo, não é? Eu posso estacionar em vaga dupla em frente à escola para pegar meu filho? Você não pode. A regra diz que não. E se você insistir, além de você poder ser multada, você está atrapalhando o próximo. Você está atrapalhando o tráfico ali naquela região. Então, por isso que a todo momento a gente se pergunta, né? Então, agora em pandemia, você aperta
chama o elevador para descer do seu apartamento, para você sair para a rua. E aí a boa conduta diz, olha, é melhor uma família por vez no elevador, pela questão da transmissão da doença, né? E aí você tá atrasado, você acha que só você tá atrasado, você vai e se joga no elevador junto com as outras pessoas. Então você pode criar um mal-estar. Então assim, lembra, o seu direito vai até onde começa o direito do próximo. Então assim, se existe uma conduta dentro do prédio, do condomínio, de que aquilo você não pode fazer em detrimento do respeito do próximo, você então tem que respeitar, tá bom? No ambiente de trabalho, ética no trabalho, né? Aí aqui a gente fala em vários ambientes, tanto no ambiente fechado, como um empreendedor que está na rua, um artista que está no palco, e aí temos também, né, assim, o fator de concorrência, o fator de educação, o fator de você gostar ou não da pessoa com quem você está trabalhando. Então, no ambiente de trabalho, qualquer que seja ele, né, então seja um palco, seja uma praça, seja um banco, um escritório, é comum haver situações capazes de provocar perguntas de natureza ética. Por exemplo, olha só, olha assim, esse exemplo que eu coloquei aqui, ó. Bater o ponto para uma colega de trabalho parece ser um ato legítimo de companheirismo e amizade, não parece? Então você saiu com um colega, uma colega para almoçar, e aí deu seu horário de almoço, de retorno, mas essa pessoa lembrou que precisava ir no banco ainda. Preciso pagar uma conta lá. Você passa o cartão para mim, o ponto para mim? Aí você, como uma amiga, um companheiro, fala, passo, pode deixar. Vai lá correndo e volta, né? Que eu passo para você. E aí, o que aconteceu? Ao invés disso ser um ato que você acha que é companheirismo, de amizade, não. É um ato antiético e, que é pior, de fraude. Por que é antiético? Porque essa empresa, normalmente e provavelmente, ela vai ter um código de conduta. Fala, olha, o funcionário, ao adentrar as dependências da empresa, tem que passar o cartão de ponto. E ao sair, passar também. Por que isso, gente? Porque existem leis trabalhistas que protegem o trabalhador enquanto ele está nas dependências da empresa. Protege com os direitos trabalhistas, assim como protege também o empregador. Então, por quê? Porque, por exemplo, nesse caso, né, uma mentirinha leve, o que pode acontecer? A pessoa foi e passou o cartão para o colega. Essa colega que foi no banco, só pegar um dinheirinho lá, que ia extrapolar 15, 20 minutos do horário, mas que, segundo o registro do cartão, já está dentro da empresa, ela tá vindo, de repente ela cai, se machuca, ou o que é pior, é atropelada, fora das dependências da empresa. E aí, para a empresa, para os documentos, ela está dentro da empresa. E a legislação diz acidente de trabalho, porque você tem um raio de alguns metros, quilômetros, no horário de trabalho, a empresa tem que ressarcir custos, dar uma indenização, e aí? E aí você acha que você ajudou seu colega, mas você pode prejudicar, porque se for a empresa, se ela for seguir o advogado, ele vai olhar lá e falar assim, não, olha, essa pessoa, segundo os registros, ela estava dentro da empresa, ela não estava lá fora. Então, eu não devo nada, ela mentiu, ela cometeu uma fraude. E aí a colega que passou também pode ser, assim, responsabilizada por esse ato fraudulento. Então, olha a confusão, gente. Por isso que eu digo, ó, a verdade, a boa educação e o certo é sempre mais simples. Às vezes não é o mais fácil, mas é o mais simples, porque a partir do momento que você agiu com a verdade, agiu dentro do código de ética, o que vão te perguntar? Nada, né? Se perguntarem, eu falo, não, tá aqui, eu tô aqui, passei. Não, a fulana atrasou 15 minutos, foi no banco, pronto, né? Aí cabe a empresa lá, dentro das regras, se vai descontar, se não vai descontar, se a pessoa pode compensar. É muito mais simples, não é mais fácil, né? Porque dependendo da situação, a pessoa não quer passar por um constrangimento, mas é o mais simples, porque olha como uma mentirazinha, né? Tem, assim,
As notícias também, aquelas notícias mais macabras, né, que acontecem, infelizmente, às vezes um filho mente para os pais, para a família, dizendo, eu vou para uma filha, né, um filho, vou passar o final de semana na praia com 20 amigos. Não se preocupe, estamos lá, tá? Estamos no litoral norte de São Paulo. E aí, ao invés disso, faz uma viagem de casal para um sítio num lugar ermo no interior. E aí o que acontece? Nesse caminho é assaltado, ou então tem uma violência lá entre o casal e alguém vem se machucar ou morrer. E aí para a família, esses jovens estavam na praia, curtindo entre amigos, 20 amigos lá, tomando cuidado, cada um com o seu jeito, o seu meio de transporte, quando na verdade pode estar morto, enterrado ali, sofreu um acidente, um assalto ou uma violência. E aí? E aí, uma mentirinha de nada, né? Porque assim, quando você diz a verdade, você tem todo um circuito de proteção, vamos dizer assim, né? Porque a pessoa sabe que você vai estar lá e se acontecer alguma coisa, as pessoas vão te socorrer. Agora, se você faz as coisas escondidas, não avisa ninguém que você vai para um lugar que não tem toda essa rede de apoio, e aí? Pode acontecer alguma coisa. Então, por isso que a gente diz, às vezes, você acha que você está tendo um ato legítimo de companheirismo, de amor, e não tem. Quando, na verdade, você tem que falar a verdade, é muito mais simples, tá bom? De outro lado, né, assim, no trabalho ainda, vamos continuar falando do trabalho, né? De outro lado, ao desenvolver seu trabalho, as pessoas muitas vezes se deparam com obrigações desagradáveis, né? Então, nem todo mundo faz o que gosta ou a todo momento as coisas são super agradáveis. E ainda assim você tem que manter a educação e a ética, seus princípios, né? E principalmente seguir o termo de conduta da empresa ali. E é necessário para que você consiga cumprir todas as obrigações. O ambiente de trabalho traz diversas situações que provocam questões de ética. A todo momento, né, você está se questionando, é certo ou não é? Se você tem uma reunião, é certo você chegar no horário? Você tem um projeto para apresentar, é certo eu esperar minha vez? Então, aí passa para aquele sentimento de competição, de orçamento, então assim, tem muita coisa envolvida e nesse ambiente a gente é muito provocado, né? Então, é um ótimo exercício como cidadão, como ser humano, nesse ambiente de trabalho, você ser testado nessas questões de ética, né? Bom, a distinção entre o que é certo ou errado no trabalho pode ser mais difícil, porque no ambiente dos negócios não está em jogo só a questão moral, mas também uma avaliação de eficiência e criatividade. Então, é o que a gente diz, né? A gente está sempre sendo provocado, porque você tem pessoas competidoras ao seu redor, você pode ter desafetos ao seu redor, você pode ter uma chance única de apresentar seu projeto, assim como o seu colega também, mas o orçamento do semestre só vai entrar um projeto, e aquele projeto pode ser aquele projeto de vida para você. Então, assim, a provocação é imensa, né? A tentação é imensa, mas temos que ter sempre a ética, a nossa ética, a nossa boa conduta, respeitando a conduta da empresa. Sempre, 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 né? Mais simples, menos trabalhoso, com menos punição, inclusive. Bom, poderíamos mencionar, né, muitos exemplos de situações no ambiente de trabalho, mas aí cada um tem a sua, dependendo do ambiente de trabalho, e aí já deu pra gente conversar com esse exemplo do ponto, né? Exemplo do cartão de ponto, com o exemplo do filho que mente para a família, que diz que vai para um lugar ou outro, mostra claramente que o caminho não é esse, que o caminho é sempre atender o código de ética, de conduta ali do ambiente que você está, né? O ambiente de trabalho tem um ingrediente a mais, né, um apimentador, que é a competição, mas isso faz parte da vida e não é porque você está competindo que você tem que ser um mau caráter, pelo contrário, você tem que ser um bom competidor, né? Você tem que vencer pela sua competência, e a competência engloba bons atos, boa conduta, porque aí você faz uma coisa com raiz, com
com sustentabilidade, né? Assim, o seu trabalho fica sustentável, você se mantém por mais tempo naquele mar de boas ações, né? De bons resultados, né? Porque a competição poderia mostrar que a pessoa que quer evoluir, mas pode se transformar em algo altamente negativo. Então, às vezes a competitividade, porque envolve dinheiro, poder, né, isso são coisas que seduzem muito no ambiente de trabalho, e dependendo da faixa etária desse profissional, isso tem um peso muito grande, e aí tem que tomar muito cuidado, muito, 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 muito cuidado, tá bom? Bom, a competição, né? A competição é um item muito forte dentro do trabalho, e você pode realmente se prejudicar e prejudicar o próximo. Então, lembre-se, concorrência e competição tem que ser muito ética, tem que ter um código de conduta, você tem que ter a sua educação e agir com a verdade, com seus princípios éticos, e principalmente, se tiver o código de conduta da empresa, da sociedade, da comunidade ali, você seguir ali. Mais simples, muito mais simples. Concorrência, competidor no ambiente de trabalho, você tem que seguir pelo lado do bem, né? Bom, aí vamos para as relações virtuais. As relações virtuais ultimamente andam bem conturbadas, né? Porque nós empreendedores vemos as mídias sociais, as plataformas, como um facilitador, como você diminuir o espaço entre você e o cliente, né? Permitir com que ele compre seu produto de qualquer parte da cidade, do estado, do país, do mundo, né? Então, a gente tem que usar isso a nosso favor. Só que nem sempre as pessoas, né, usam isso pelo lado do bem, fogem, né, aí com uma ética, acham que pode postar qualquer coisa na página do outro, pode fazer qualquer comentário, pode criar notícias falsas, né, as fake news, podem fazer comentários danosos, né, assim, ruins na página, no produto de um colega, de um competidor, de um concorrente. Então, assim, mídias sociais, gente, vocês têm que ter a mesma ética, o mesmo princípio, como se você tivesse com a pessoa ali na sua frente. Então, assim, você tem o código de ética, porque você tem a sua verdade, tem o seu livre-arbítrio, você tem os seus princípios. E isso tem que extrapolar para todas as searas da sua vida. Não é porque você está numa mídia social, atrás de um computador, atrás de um celular, de um tablet, que você acha que você pode escrever qualquer coisa e não ser responsabilizado, que você vai escrever qualquer coisa e a pessoa do outro lado não vai se magoar, não vai ser impactada. Então, por favor, isso tem uma ética, tem um código de educação, né? Então, assim, tem que ser repetitivo. Então, assim, por quê? Porque as mídias sociais e a internet, ela tem um poder de a gente se comunicar que extrapola, vai para o mundo inteiro, né? Então você está aqui, você está conversando com alguém do outro lado do mundo, lá na Austrália, né? Você está lá conversando com uma mulher que fisicamente, pessoalmente não pode mostrar o rosto, mas aí na internet ela pode conversar, ela pode mostrar a arte dela, o artesanato. Então tem que tomar muito cuidado. Então a gente sempre, ética e conduta, ética, conduta, boa educação e canja de galinha não faz mal a ninguém, não é verdade? Porque daí você tá sempre bem consigo e para com o próximo. Então nas redes sociais, na sua concorrência, também, gente, sempre pense se o que você está fazendo é certo. E se você tiver essa dúvida, é certo ou não é? Pergunte a si mesmo, eu gostaria que fizessem isso comigo? Se você tem dúvida, ou com certeza a resposta é não, então não faça. Porque com certeza você está ferindo um código de conduta, um código de ética, um princípio ou uma educação, simplesmente um fio da sua educação. Então, esse é o segredo, né? Esse é o segredo. Poderia fazer, gostaria que isso fosse feito comigo? Não, então é não. Não é não, né? Porque é sinal que não é ético, ou te vai ferir, vai machucar, ou não é verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que usar a internet para o nosso bem,
ver o lado bom. Qual é o lado bom? Ah, eu posso atingir clientes lá do outro lado do mundo, eu posso atingir clientes na outra ponta do país, eu posso atingir clientes que hoje não viriam no meu ateliê, não estão na minha cidade, não conheceriam esse meu produto. Use bem, gente, use bem, use o lado bom sempre. Use o seu lado bom e use o lado bom dos canais que estão aí à nossa disposição, dos canais, das pessoas. Então aí você não incorre nenhum perigo, não erra, não extrapola, não abusa de ninguém, né? Bom, porque na internet, né, assim, essa é a mensagem, né? Você tem que sempre usar o bem, porque na internet tem de tudo. Então, assim, tem aquelas pessoas que fazem fake news, tem as pessoas ruins, tem as pessoas que vão entrar no seu perfil só para criticar seu trabalho, ou são as pessoas que não querem te ver feliz. E aí você tem que ser um filtro, não pegar isso para você. E aí você só faz o que é do bem, o que é certo, e só absorve para você o que vai te melhorar como ser humano. Então, é um filtro que você tem que fazer para a internet. Infelizmente é isso, porque hoje tem pessoas de todo mundo, pessoas de todo naipe, bom ou ruim, que acham que a internet pode ser um lixo, assim como pode ser um céu. Então, gente, por favor, tenha a sua ética, tenha seus princípios do coração, sejam educados e sejam fiéis a vocês mesmos, principalmente. E façam sempre aquela perguntinha: eu gostaria que fizesse isso comigo? Né? Se a resposta for não, descartem e não faça. Se for sim, siga. Se for permitido e não tiver um código de conduta escrito para aquela comunidade, para aquela sociedade. Então, lembre-se, a gente tem que sempre obedecer, né, o código de ética da sociedade, o código de ética do ambiente que você está. E aí você parte para os seus princípios pessoais, para a sua ética pessoal e individual. Mas sempre, como a gente vive em sociedade, a gente tem que estar sempre respeitando e de olho no próximo, tá? Isso vai afetar, isso vai impactar diretamente ou negativamente, isso vai me prejudicar se eu infringir, vai ter uma punição, né? Porque às vezes você acha que você não tá prejudicando ninguém, mas você vai ser o prejudicado. Então, ou seja, para que eu vou fazer isso, né? Então, às vezes você vai passar um semáforo vermelho, você acha que não vai prejudicar ninguém, não tem ninguém vindo, não tem ninguém, eu vou passar. Não veio ninguém, graças a Deus, para causar um acidente, mas você tomou uma multa. Então, assim, vai fazer isso por quê, né? Então, vejam bem, é mais simples e não mais fácil, mas é mais simples fazer o certo. Seguir o código de conduta, de bons costumes da sociedade que você vive, da comunidade onde você mora e respeitando os seus princípios internos, tá bom? Combinado? Era essa a reflexão que eu queria trazer para vocês, para que tragam essa ética, esses princípios, extrapolem todos os meios da sua vida, em todas as searas da sua vida, seja na família, no trabalho, no empreendedorismo, no passeio, e aí siga em frente. É sempre mais simples, tá bom? Então, bons negócios para todos, que todos encontrem pessoas educadas e éticas pelo seu caminho. Namastê, até a próxima!